dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um de Galho em Galho, podcast da Monkin. Você já conhece, a gente fala um pouco de tecnologia, um pouco de internet, um pouco de inovação, um pouquinho de tudo, na verdade. E eu queria... Hoje o assunto é muito legal, é um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre growth marketing, SEO, eficiência de comunicação, de vendas na internet. E o meu convidado hoje aqui é o Anderson. Eu sempre chamo pelo primeiro nome só. Anderson, primeiro bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui para falar de um assunto tão legal para a gente. E eu queria pedir para você se apresentar. E eu estava falando, eu costumo falar o primeiro nome porque nome, sobrenome, o que fez e o que faz, só a gente pode falar da gente, né? Então, bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Terra. Então, eu sou o Anderson Fagundes, sou CCO, sou responsável pelo comercial na Web Strategic atualmente. A Web Strategic é uma consultoria que ajuda as empresas a crescer organicamente, crescer em tráfego orgânico, através de SEO e marketing de conteúdo. Mas eu venho de uma jornada bem maior do que essa, né? São mais de 10 anos trabalhando nessa área, trabalhando em agência, trabalhei dentro de e-commerce, trabalhei nas lojas Renner lá em Porto Alegre, onde eu moro. Lá em 2014 eu fundei a minha empresa, a minha própria consultoria, que nasceu com o nome de Lume. A Lume fizemos uma fusão esse ano com a Web Strategic, então depois de 9 anos à frente da empresa, como CEO, crescendo os negócios, a gente se abraçou, né, com uma empresa par, com uma irmã que fazia o mesmo trabalho, tinha um posicionamento muito similar, a gente uniu esforços aí para ter uma abrangência de mercado ainda maior. Então, são 10 anos ajudando as empresas a crescer organicamente, através, né, de estratégias de SEO, de marketing de conteúdo. Então, sou um founder, um empreendedor nato, né? Eu não me vejo trabalhando em corp, não me vejo fazendo outra coisa, apesar das vezes a gente olhar e pensar, mas passa rápido. E já tive outras empreitadas também. Fundei um outro negócio que durou... A gente brinca que ficou à deriva durante 10 anos, chamado Marinas Brasileiras, que era um portal náutico com o objetivo de reunir todos os endereços de apoios náuticos, marinas, clubes do Brasil. A gente fez um trabalho bem legal, gerava tráfego, mas nunca ninguém focou para fazer isso um negócio que pivotasse de verdade. Em 2019, tentei empreender na área de carros elétricos também, mas também foi uma tentativa breve, talvez meio cedo até para o mercado. E aí aconteceu que a Lume estava crescendo, estava precisando de mim, eu precisei tomar uma decisão e foi a decisão acertada. É um negócio que eu gosto de fazer, que eu faço há mais de 10 anos já. Legal. Pegando um gancho na tua história, né? Quem é empreendedor e trabalha com inovação tem, às vezes, uma cilada que é estar muito tempo à frente das pessoas. Eu já também lancei negócios de comunicação, de branded content em 2009, 2010, onde as agências de publicidade tradicional queriam esconder o conteúdo para continuar mantendo no modelo tradicional, e as empresas tentavam fazer e aí ficava assim, eu vou fazer um pouco, mas eu não faço. Eu vou fazer um pouco, mas eu não faço. Sim. Também fechei a empresa por time to market, na verdade. E todo mundo que inova tem que ser um pouquinho aculturador, quebrador de barreira para poder trazer todo mundo para o sonho e para a realidade que a gente traz, né? Explica um pouquinho para a gente, para quem está assistindo a gente, na verdade, o que é o crescimento orgânico de audiência e como isso pode levar para vendas. Perfeito. O crescimento orgânico, ele tem esse nome porque ele é natural, né? Ele não é acelerado de nenhuma forma. A gente costuma, inclusive, relacionar com a biologia, né? É uma semente que tu planta, que tu cuida, que tu rega, nutre e vai trabalhando isso ao longo do tempo para crescer e gerar frutos no futuro. E quando a gente fala de crescimento orgânico no Brasil, a gente fala basicamente de Google, né? Qual é a grande questão? O mundo hoje usa o Google para tudo, né? A tua jornada de busca, de compra, qualquer que seja a jornada no ambiente digital, muito provavelmente ela passa pelo Google. E o nosso trabalho é ajudar as empresas a estar posicionadas nessa jornada. Como é que isso funciona, né, de forma rápida? Você precisa entender
que o usuário busca, né? Então, qual é a demanda de mercado? Como e qual é o comportamento nessa jornada de busca? Quais são os termos? Como é que é a sazonalidade? Qual é o volume? Qual o comportamento, né? Tu busca uma informação, tu busca uma direção, tu busca uma compra. É entender isso tudo e direcionar a oferta da empresa para essa demanda. Isso é bastante diferente da comunicação em geral. Eu digo isso porque muitas vezes a gente chega numa empresa que tem uma área de marketing, tem uma área de comunicação, como toda empresa tem, mas ela não tem esse olhar de entender a demanda pelo seu produto, pelo seu serviço via Google. Então a gente faz uma leve virada de rumo, né, desse navio, desse investimento que já existe, para que a oferta se encaixe com essa demanda. Esse é talvez o nosso maior papel dentro disso, né? Tem um trabalho muito grande de estratégia, de produção de conteúdo, tem um olhar de tecnologia, de falar com o dev sobre a melhoria da experiência, da performance de carregamento, da interface, do uso pelo celular, tudo isso. Mas a grande questão é prover a melhor experiência e entregar a resposta mais relevante para aquilo que o usuário está buscando no Google. Acho que diferente da TV aberta ou das mídias offline, vamos dizer assim, onde você determina o que o consumidor que informação você quer passar para ele, no Google é o inverso, né? Então a pessoa entra e quer comprar uma camisa de futebol de um time específico. Vai digitar lá, camisa do Real Madrid. E automaticamente as opções vão aparecer. E você tem que estar preparado para receber aquela demanda com a maior eficiência possível para ser relevante na busca, né? Exato. E poder ser a primeira opção de compra. Né? Pois é. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Me formei lá por 2007, 2008. E esse mercado de digital de Google não era mencionado na faculdade ainda. Então, quando eu comecei a estudar, e já no final da faculdade... Existia, né? Mal existia, tava nascendo. Mas qual foi a grande questão? Né? A minha faculdade foi toda em cima de mídias tradicionais, mídia offline. Qual era a grande questão? Toda mídia offline ela era considerada interruptiva sobre o conteúdo que tu estava consumindo. Né? Tá vendo a novela, para a novela, comercial. Tá lendo um jornal, uma revista, para a matéria e um anúncio impresso. O Google ele virou muito esse modelo de negócio. Não vou dizer que não é intrusivo muitas vezes, né? Sei lá, YouTube hoje é um saco por isso, né? Mas... Pagar o premium, né? Pois é, mas o modelo original era você faz uma busca, você demonstra uma intenção e vem ali um anúncio, uma publicidade direcionada àquilo que você busca. Então, se tu busca por camisa do Flamengo, não vai aparecer um guarda-chuva. Desculpa, do Fluminense. Eu queria trazer para o contexto e errei. É isso, só que é o contrário. Então, se tu busca lá pela camisa do Fluminense, não vai aparecer um guarda-chuva no anúncio. Né? Exatamente. Essa mudança de mindset até hoje é difícil das pessoas entenderem, porque, na minha opinião, queria que você já vira uma pergunta automaticamente. As pessoas querem resultado muito rápido. E aí a mídia paga, mesmo que digital, acaba sendo para ontem, que eu chamo. Né? Sim. E todo o trabalho de estruturação orgânica, ele leva um tempo para acontecer, mas ao longo do tempo ele se torna mais eficiente e mais barato do que a mídia paga. Perfeito. Você concorda com isso? A primeira pergunta, né? E se você tem algum case para contar para a gente, imagino que tenha vários, mas disso acontecendo para valer. Sim. Eu concordo em partes. Eu só ajustaria a questão de que esse resultado ele vem em longo prazo. Existem, dependendo do momento da empresa, existem diversas ações que tu faz que já resulta no curto prazo. Então, tu traz essa... a gente usa muito um gráfico que tem uma curva como se fosse um break-even, né? Porque tu faz um investimento no orgânico que vai resultar lá na frente, ou seja, tu começa no prejuízo, a mídia ela já começa gerando o resultado imediato, né? Como você bem colocou. E aí, lá na frente, a gente entende que a mídia ela tem um alcance linear, né? Vai ser linear porque se você aumentar investimento, aumenta resultado, se diminuir, se mantém igual. Perdendo eficiência até no que a gente vem vendo, né? Especialmente depois da pandemia. Você precisa investir mais para ter o mesmo alcance ou menor. Mas esse orgânico, quando ele chega numa curva de break-even, ou seja, onde ele se paga e dali ele começa a virar exponencial. Né? Inclusive, a gente tem cases disso. Recentemente, eu fiz um post no LinkedIn falando sobre... mostrando um case desses, uma curva bonita dessas, com uma ação específica que foi uma virada de chave ali. Mas então, voltando... sim, a mídia é necessária. Eu sempre
tem um disclaimer importante, né? Que a gente não é anti-mídia. Os negócios precisam de uma estratégia combinada de canais, né? Uma diversificação de canais é necessária. Mas a gente volta para um momento, e é um tema que eu gosto muito, né? Um momento macroeconômico, aumento da taxa de juros, toda a situação que a gente vem experienciando, especialmente do final do ano passado para cá, que é congelamento de investimentos, né, juros altos, redução de consumo. Tudo isso fez com que aquele dinheiro todo na mesa das empresas e principalmente das startups secasse. Sim. E aí aquele contexto de mercado que você podia queimar dinheiro, né, fazer crescer a qualquer custo, ele deixa de existir. Então, ali no passado, a gente lidava com empresas que estavam num nível de maturidade bastante alto para entender e até um nível de responsabilidade sobre o capital, né? Muitas vezes não era de investidor, era capital próprio. Então, tu precisa ter uma rentabilidade, um resultado melhor. Agora não. Agora todo mundo precisa rentabilizar o seu negócio, né? Ou quebra, como a gente vem vendo, infelizmente, né? Vários movimentos de quebra, de recuperação judicial, de layoffs desde o início do ano. Então, esse contexto todo econômico, ele tem jogado muito ao nosso favor, né? Para quem já conhece, já sabe da importância e foi empurrando com a barriga, como a gente diz, foi deixando para depois, chegou o momento, né? E, aliás, a gente brinca que o momento era um ano atrás. Verdade. E agora é correr atrás Na beira do precipício agora. Exatamente. Agora tem que fazer acontecer no menor prazo possível e a gente consegue. Existem estratégias para isso. Já os outros que estavam ali batendo cabeça e, bom, preciso rentabilizar. Por onde eu começo? É bem uma jornada de busca também, né? Tem um nível de maturidade inicial ali, tem uma dor, mas não sabe exatamente que solução, e a gente tem uma abordagem nesse momento, e tem quem conhece a solução, quem conhece os players, né? Orça com 2, 3, 5 e toma decisão em cima, enfim, dos seus valores, dos seus critérios. Sim. Eu queria que você me contasse um pouco do que roda por trás do meu trabalho de SEO e de crescimento orgânico, que são os softwares. Certo. Então, não precisa citar os softwares, mas o que cada um faz, né? Porque tem softwares específicos para cada tipo de informação que você precisa buscar. Sim. Então, é legal falar assim, que tipo de informação você precisa buscar para ter um relatório e uma eficiência. Perfeito. E como é que você combina eles. Tem bastante coisa, de fato. Cada momento dessa pesquisa, ela basicamente utiliza uma ferramenta diferente, né? Quando a gente fala de pesquisa de demanda, o que e como as pessoas buscam pelo teu produto, pelo teu serviço, a gente fala normalmente de um Keyword Planner do Google Ads, que traz ali uma perspectiva bem completa de volume de busca, de sazonalidade, ou a gente fala já de usar um SEMrush, né, que já é uma ferramenta para o mercado de SEM, de Search Engine Marketing, seja orgânico ou mídias pagas. Ele também traz essa informação de volume, de demanda, de posicionamento. Ali a gente consegue fazer uma boa comparação com concorrentes. Ele não tem dados das empresas, mas ele, né, faz uma estimativa ali, ele ofere uma grandeza. Pode não ser representativo para o teu negócio, mas tu consegue comparar coisas e entender qual é a proporcionalidade delas. A referência do dado é a mesma, né? Então Perfeito. Você consegue fazer É isso aí. Você consegue entender onde você está, onde os concorrentes estão, qual é essa distância. A partir daí tem análises de concorrência, que o SEMrush já respondendo aqui ajuda. E aí a gente começa a entrar numa parte um pouco mais técnica, né? Como é que eu analiso a performance da tecnologia, tempo de carregamento, a usabilidade dessa interface, especialmente via celular, que é a tela mais restritiva, que é a mais utilizada. Que mais? Aí são análises um pouco mais técnicas, né? Tem um olhar muito humano também, especialmente quando a gente fala de estratégia de conteúdo. Qual é a grande questão, né? Para você estar bem posicionado no Google, você tem que estar melhor do que os anteriores ali. Então a gente precisa entender a demanda, priorizar as coisas e, sabendo o contexto de palavra-chave, eu sei quem está bem posicionado. Então eu vou lá fazer stalkear esse concorrente e entender qual é por que esse cara está aqui, né? Tentar bancar
brincar de Google ali e estimar por que aquele cara está lá, e aí tentar reproduzir ou melhorar essa estratégia de conteúdo, a estrutura técnica, a reputação que esse cara tem na web, né, através de links de outros sites, através da referência dos próprios autores e por aí vai. Legal. Você falou um pouco da estratégia de como se comunicar via o Google, certo? Isso. Agora tem uma questão do destino também, né? Que quando você encontra o formato perfeito de levar a audiência para o seu site ou para onde for, o teu site tem que estar bem a sua forma de receber o seu cliente tem que estar bem preparada, né? É isso aí. E a que tipo de métricas ou como você costuma olhar isso? Bom, aí Google Analytics para a grande maioria dos casos, né? Tem outras ferramentas de Analytics um pouco menos utilizadas, mas a grande questão é entender qual é o comportamento pós-clique, né? Você tem um lado é o resultado no Google, então é o pré-clique, como você performa lá na página de resultados mesmo. Você está bem posicionado e você tem um snippet, como a gente chama, né? A composição ali de título, de descrição, que é como se fosse o seu anúncio no orgânico. Ela está atrativa o suficiente, né? Ela tem um CTR bom, uma taxa de cliques. Legal, até ali é essa análise que a gente faz. Pós-clique, vem todo o caminho até a conversão. Né? O primeiro ponto é não ter abandono, é ter engajamento. Sim. Por quê? Não adianta você fazer todo o trabalho, estar bem posicionado, convidar o clique e aí você entrega uma página ruim que não carrega ou que o conteúdo não tem nada a ver com o que você chamou a atenção lá. Então, esse é o dever de casa, é o básico, né? É evitar a rejeição do usuário, que cheguei e vou embora, não faço nada. Perfeito. E a partir dali existe uma outra jornada que não é tanto a nossa responsabilidade, mas a gente acaba olhando também com cuidado para isso, que é o caminho até a conversão. Quando a gente fala de e-commerce, é a venda. Quando a gente fala de geração de leads, né, é o caminho de conversão ali até ao gerar o lead. Quando a gente fala de sites um pouco mais portais de notícia, portais informacionais, institucionais, é audiência, tráfego. Boa. E como é que você... São vários softwares, várias histórias que você contou aqui, né? Sim. Tem um agregador disso que te ajuda a conectar todas as informações de todos os softwares e te ajudar a pensar um pouco de forma mais ampla? Ou a gente tem que pegar cada pedacinho e trabalhar estrategicamente? Assim, pronto de mercado não tem. A gente acaba fazendo cada um com a sua metodologia, né? E aí acho que a gente vem para um tema quente aí da mesa, que é inteligência artificial, ChatGPT. Isso. Você costurou bem a conexão, né? Mas enfim, tem uma conexão aí, uma integração entre ferramentas. Tem um penso, uma inteligência, uma análise que tu coloca em cima disso, né? Se tá desse jeito, é uma ação, se tá de outro jeito, combinado com aquilo, é outra coisa. Então, essa é a metodologia, essa é a inteligência que a gente criou ao longo dos anos para analisar o cenário e dar o plano de ação, né? E o caminho correto. Então, muito baseado em inteligência humana, agora já vem uma convergência para usar a inteligência artificial e todo esse acesso fácil e barato que a gente vem experienciando esse ano, né? Usar isso, claro, numa jornada para ter escala, para ter confiabilidade e tudo mais. Sim. Você já tem alguma coisa nesse sentido de automatização via IA? Sim, bastante teste e algumas coisas porque, já... Assim, de fato, é um assunto tão novo que as pessoas têm vergonha de falar que não tem. Sim. Então, como é que está lá para vocês isso? Olha, as coisas em tecnologia para mim são eterno beta, né? Não dá para dizer assim, temos já uma estrutura consolidada em cima de IA, mas tem muita coisa sendo testada, especialmente nesse ponto de conexão de dados, conectar e analisar dados de diferentes origens, né? A gente tem uma etapa de planejamento de estratégia dos conteúdos, que é olhar o macro, definir as pautas, quais são as palavras e páginas que precisam ser trabalhadas. E depois tem uma segunda etapa dessa pesquisa, que é o que deve ser escrito sobre aquele conteúdo, né? Vamos pegar o teu exemplo da camisa do Fluminense. A galera pesquisa a camisa do Fluminense ou a camisa do Flu, entende? Identificar esse comportamento. Quem está bem posicionado lá, arrisco dizer que Netshoes, né? Os caras são muito fortes para a área de esportes. É nosso cliente. Não por acaso, então. Não por acaso. Então, qual o motivo por que esses caras estão bem? Digamos que esse fosse o principal concorrente, fosse a referência de mercado, né? Então, entender isso. E aí, a gente precisa
aprofundar essa pesquisa para saber mais o que as pessoas querem saber sobre a camisa do Flu. Eles querem ver qual é o modelo do ano, quem é o parceiro, o fabricante que fechou a parceria com o clube, eles querem ver fotos, eles querem comprar. Então, provavelmente tem mais de um desses momentos, dessas intenções juntas, mas a gente precisa pensar essa estratégia para, como eu falei, entregar o conteúdo mais relevante. Mas para esse conteúdo ser relevante, a gente precisa saber qual é a intenção. E nesse momento, a inteligência artificial está ajudando bastante também na criação, Sim. nessa composição desse briefing, dessa estrutura de conteúdo. E aí tem todo um cuidado para que o Google vem alertando e trabalhando bastante em cima de conteúdo gerado por inteligência artificial. Não aceitando muito essa linha, e a gente entende e concorda muito com a posição. Então a questão não é a inteligência artificial gerar esse conteúdo, mas ela ajudar a entender o que precisa ser, qual é a análise, o que precisa ser escrito, e aí sim um redator, um ser humano vai lá e escreve aquele conteúdo a partir desses insumos. Isso é um desafio grande para o nosso mercado, né? Sim. Porque cada vez mais, para mim, é impressionante criação de imagem. Sim. Porque hoje você consegue descrever uma imagem ou subir uma imagem específica, buscar... eu vi o CorelDRAW, um software desse de imagem, certo, que eu estou errando aqui com certeza. Você sobe uma imagem, aí você recorta do lado de um castelo, você quer uma montanha. Aí ele vai lá e coloca uma montanha. Aí recorta pôr do sol. Sim. E outros softwares que você vai, de fato, descrevendo, né? Então, e fica muito bom. Sim. E é aquele grande dilema, né? O cliente precisa de alguma coisa que o consumidor comum entenda que é o que ele tem para vender, ou precisa de alguma coisa mais artística, como a publicidade anterior, a tradicional, Sim. fazia. Então, isso para conteúdo, acho que é o mesmo desafio, né? Porque no final das contas, a inteligência, o ChatGPT vai buscar no próprio Google. Sim. E o Google está desenvolvendo a ferramenta dele. É o que a gente costuma dizer. Essa inteligência artificial ela precisa de uma fonte para ela aprender. É uma máquina aprendendo. Mas aonde ela vai consultar para ela aprender? Então, esse conteúdo ele não deixa de... Ele não nasce do zero, né? Ele não é chocado. Ele é maturado em cima. Então, é muito do... a gente está entendendo ainda o mercado, não só a gente web estratégica, mas o mercado todo está entendendo ainda aonde isso está e para onde isso vai, né? E o próprio Google também já está fazendo alertas, já vi testes, não me lembro exatamente de quem agora, mostrando que lançou sites, né, com redação humana e site com redação por IA, e como esse resultado ele cresceu, ele deu o pico já imediato, mas pouco tempo depois ele começou a cair. Já comprovando que sim, essa história do Google saber identificar e dar a devida proporção, para não dizer que é uma punição, né, mas privilegiar o conteúdo não automatizado, isso já está acontecendo, tem testes que mostram. Porque no fundo é sobre comportamento, né? E aí, eu acho que, queria ouvir também, existe uma oportunidade gigantesca para o SEO aí, né? Sim. Porque quanto melhor você faz, mais relevante você é. E aí responde um pouco a sua pergunta. Quer falar um pouquinho sobre isso? Porque... Sim. Para mim é um pensamento, mas você é especialista nisso. Faz sentido? Perfeito. Faz sentido, né? A minha visão particular, né? Anderson Fagundes olhando o mercado a esse tempo todo, é a seguinte: a gente veio de um momento em que o mercado, os sites como um todo não tinham conteúdo. Né? E-commerce era basicamente descritivo de produto, sites institucionais eram muito simples, muito básicos. Não existiam grandes startups gerando conteúdo e gerando leads a partir disso. Então, a gente sai de um momento zero de conteúdo para um momento atual que hoje, todo mundo ou muitos negócios, muitos sites já tem alguma camada básica de conteúdo. Mas é um conteúdo, muitas vezes, né, feito por um redator freelancer ou por uma empresa terceira que não vive o dia a dia do negócio, do produto, do público-alvo, escrevendo. Ou seja, eu vou criar um conteúdo para Monkin, mas eu não entendo o teu negócio. Eu vou te entrevistar, eu vou pesquisar na internet e aí eu vou formar um conteúdo com um nível raso de profundidade em cima daquele negócio.
Eu acredito que esse é o momento que a gente tem. Tem uma saturação de conteúdo, mas de uma superficialidade baixa. E agora, com a inteligência artificial, a tendência é que aumente ainda mais o volume deste nível de conteúdo. Qual vai ser o grande diferencial? Um conteúdo de muita profundidade, um conteúdo de uma experiência muito diferenciada. Perfeito. E aí acho que aí vem muito o que vocês fazem hoje, né, de uma produção não só textual, de uma produção audiovisual. Eu acho que aí vai ser o momento em que o mercado o marketing de conteúdo encontra publicidade no sentido da criação, do visual, do branding, que morreu um pouco com o advento da performance, né? Também vindo do Google, anúncios feitos para ROI, para venda, não tem mais um crescimento de marca. Love brands. Não vou dizer não tem, mas ele está muito mais restrito. Cada vez menos. Cada vez menos. Eu lembro que no passado, quando eu era moleque, era o filme de final de ano da Coca-Cola. Sim. O filme de final de ano do Banco Nacional. E era um Lá evento. No Sul a gente tem o Zafari. Exatamente. O Zafari tinha campanhas sensacionais. Maravilhosa. Né? E hoje ficou muito a senha R$19 o quilo. iPhone, não sei das contas, eu concordo. E eu acho que o comportamento do novo consumidor está muito superficial também, né? Quando você vai para o TikTok, para o Instagram. Eu tenho filhos já adultos, jovens. E é aquele negócio de ver 15 segundos, ver um minuto, já troca. Sim. E a profundidade é baixíssima. O desafio da atenção é cada vez maior. Né? Mas eu acho que o contraponto que você trouxe é muito legal, que a gente tem que continuar fazendo coisas de qualidade, de conteúdo, para a gente aparecer cada vez mais. Porque a fama da maioria dos influenciadores ou dos famosos da internet é tão curta quanto o texto. Exato. Não tem profundidade. Exatamente. Né? Legal. E o que você tem visto hoje no mercado que é uma tendência, além de IA, obviamente, para você trazer para a gente, para os seus clientes? Como é que vocês se diferenciam hoje lá na empresa? Então, o que a gente tem, apesar de falar muito de tecnologia, de estar no mercado digital, que por trás existe a tecnologia, o desafio é sempre muito cultural. O nosso trabalho, nós não somos como uma agência que é contratada, está aqui o budget e agora você entrega o resultado. Não, o nosso trabalho é permear o negócio, permear as pessoas, a operação, trazer a expertise, trazer a análise, né, o ponto de vista da demanda, mas eu preciso entender dos especialistas como é que é a oferta e para a gente juntos definir qual é o meio do caminho e fazer com que isso saia do papel. Desde produção, publicação de conteúdo no site, né, e aí a gente consegue ir um pouco mais na ponta, até produzir, revisar e publicar isso. Mas na tecnologia, como a gente trabalha com grandes empresas que normalmente usam plataformas de e-commerce de mercado, CMS de mercado, a gente está sempre atrelado a um parceiro desenvolvedor. E aqui tem um desafio mais de relacionamento. A gente não entrega esse código, mas entrega o que, o como e precisa integrar com esse parceiro. Então essa cadeia toda, porque aí você pensa, bom, meu desafio aqui como CEO da empresa é crescer, ou CMO, é crescer. E eu preciso gastar menos, crescer mais. Já estou convencido aqui com SEO e marketing de conteúdo. Está aqui a verba, que não estava prevista. Muitas das vezes, ninguém tem uma verba prevista para SEO e conteúdo. E agora, da onde vem o resultado? Não, peraí, eu preciso do teu time, eu preciso que os processos internos sejam ligeiramente diferentes. Eu estou aqui para te ajudar, para orientar, para entregar tudo na ponta. Mas a gente precisa da disponibilidade, da abertura do negócio para fazer as coisas diferentes. Então é um trabalho 50-50. E isso a gente costuma dizer desde o início, né? A gente não faz resultado sozinho. É 50% meu e 50% teu. Eu estou aqui para te ajudar, pegar pela mão, treinar, educar, fazer o que precisar, mas eu preciso da tua disponibilidade. Parece simples, mas esse é o desafio nos últimos 10, 13 anos trabalhando nessa área. É sempre o maior desafio, é cultural. Sim. A gente fala isso muito também aqui, porque ninguém conhece mais da empresa, do conteúdo do produto do que a própria empresa. E ninguém conhece de marketing, performance, orgânico, SEO do que você. Então, juntar as experiências é a mesma coisa que no mercado de infoproduto, né? Sim. Você tem lá um dentista que é maravilhoso, que vende mais Invisalign da América Latina. Sim. E você tem o
a pessoa que produz o conteúdo e que faz a questão de performance. Esse tema não vive sem o dentista e esse tema não vive sem alguém que faça o conteúdo alcançar outras pessoas. Perfeito. Então, não tem milagre. Essa questão, a gente brinca aqui que a gente pega os clientes, define a estratégia, depois a gente dá a mão e pula do precipício junto. Isso aí. Como a gente vai chegar lá embaixo, como a gente vai fazer, a jornada vai dizer, né? Vou falar um pouco de lifestyle, que é uma coisa que a gente quer também. Né? Hoje se fala muito em qualidade de vida e trabalho. Sim. E é cada vez mais difícil você, empresário, empreendedor, CEO de uma empresa, ter tempo para fazer tudo. Como é que você tem algum hobby e como é que você consegue conciliar as duas? Legal. A vida só em 2 momentos, né? Legal, legal. Cara, eu adoro esse tema. Para mim é fundamental. As olheiras já mostram que o trabalho é intenso, né? Mas, sim, tenho hobbies, concilio, ao meu ver, concilio bem a vida pessoal, o cuidado com a saúde e o trabalho. Hoje, depois da fusão, eu acho que teve um movimento muito legal que eu não sou mais o CEO, né? Agora a gente tem um CEO que veio da Web Estratégica, eu era o CEO da Lume, e eu acabei ficando focado na área comercial da empresa, que eu gosto demais de relação, de estar na rua, de estar dentro dos clientes. Mas isso me permitiu ter um olhar mais específico, né? Eu tinha um pouco daquela síndrome do CEO que, cara, eu não sou bom em nada. Eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que saber de um monte de coisa, mas o que eu sou bom? Nada. Agora eu posso dizer que eu sou um pouco melhor. Mas a Lume nasceu e durante 5 primeiros anos fomos eu e o meu sócio tocando o negócio sozinhos, com pouca ou nada de equipe. Por quê? Porque ela nasceu como um lifestyle business. Eu saí do mundo corporativo para ter essa liberdade, para ter essa autonomia, para estar na estrada, para viajar, para trabalhar, para não trabalhar quando eu quisesse. Mas depois de 5 anos a gente foi vendo que a gente estava abrindo mão de uma boa fatia de mercado, de um negócio que era crescente, que tinha poucos concorrentes. E aí a gente resolveu crescer o negócio e estamos aqui hoje. Mas eu sempre morei 5 anos na praia. Morei em Garopaba, ali perto de Florianópolis. Sou do Sul, saí de Porto Alegre no momento que nasceu minha primeira filha e estava violento demais. Então, minha primeira filha se criou na praia, a segunda nasceu na praia. Beleza. E faz 2 anos que a gente acabou voltando pelo crescimento do negócio e por estar perto da família. Mas então, o surf, a praia, nadar, jogar tênis, correr. Eu corri muitos anos. Por 6 anos, corrida de montanha foi a minha terapia. E foi uma terapia de fato, não só para momentos profissionais, mas pessoais também. Ajudou demais. E eu brinco que eu tive alta dessa terapia, porque de uma hora para outra eu simplesmente perdi a vontade, não queria mais correr. Eu tenho saudade da endorfina, do barato que dá, mas eu não tenho mais aquela cobrança ou o esforço, sabe? Sim. O sair do sofá, botar o tênis, se preparar, fazer uma planilha e correr. Assim, todo o trabalho que dá antes de correr, isso eu não faço mais. Mas eu sou um esportista amador de várias coisas, né? Academia como básico, umas corridinhas de vez em quando, surf, nadar, jogar um tênis com os vizinhos, por aí vai. E como é que isso ajuda na vida profissional? Porque... cara, em vários pontos, né? Então. Eu acho que, primeiro de tudo, na energia. E eu sou um daqueles doentes que acorda às 5 da manhã e treina às 6. Por quê? Primeiro, um pouquinho de retardado mesmo. Segundo, porque o resto do dia ele tem um rendimento absurdo. Os dias que eu não treino, se eu não treino 2 dias seguidos, é perceptível a minha falta de energia, de foco e de tesão por fazer as coisas, sabe? Tudo fica morno. E como eu tô sempre, 3, 4 vezes nessa rotina, na semana, eu tô a semana toda muito intenso, né? Reabastece... Demais. Demais. Assim, dá até um certo cansaço físico, mas espiritualmente e mentalmente é uma renovação. Sem dúvida. Necessária. Eu tenho 2 filhas, a gente tem toda uma rotina, eu trabalho 2 ou 3 dias pelo menos em casa, então tem rotina de escola, rotina de família, divido com a minha esposa, então tem todo o trabalho, tem as viagens, ele é realmente intenso, né, o dia a dia. Então esse up de energia no início da manhã ele ajuda as coisas a funcionar. Aí tem o final de semana com os amigos, uma partida de algum esporte. Adoro corrida, adoro carro, então quando dá para fazer um kartzinho, alguma coisa assim.
velho, eu faço de tudo um pouco e é necessário, assim, não tem como viver sem. Eu acho que essa rotina, olha, um pouquinho complementando o que você está falando, faz sempre a gente voltar para a gente. Então, quando você se concentra para correr, você tem que olhar para você. Exato. Quando você vai surfar, você tem que estar dentro do mar, ambientado naquele lugar, mas olhando para você se defender do mar, para você atacar a onda ou como você fizer. Eu acho que o dia a dia tira muito a gente dessa atenção para nós mesmos. Exato. Então, acaba te carregando, às vezes sem a gente perceber, né? E eu acho que quando você treina ou faz algum hobby específico, você volta para você mesmo. Sim. Eu acho que, para mim, funciona muito desse jeito. E muito. Terapia que me ajuda bastante também. Quais são os esportes que tu gosta? Não, eu treino musculação. Eu tento fazer caminhada, porque correr para mim dói a lombar. Eu sei que é todo um composto, né? De você treinar a lombar para não doer e começar a correr, mas eu acabo ficando nesse processo. Às vezes eu jogo vôlei de areia com a minha namorada. Legal. 2, 3 vezes por mês, mas cada vez mais. E é aquela história, é um momento que você não quer saber de filho, você não quer saber do trabalho, você quer saber de estar ali, acertar o saque, defender a bola e fazer uma limpeza na alma para mim. Eu acho que a grande maioria desses esportes, eles realmente te permitem focar, te concentrar ali naquele momento, né? E se tu não fizer, tu não performa bem. Exatamente. Talvez, para mim, a única exceção é o surf. Eu acho que quando tu tá no mar, tu não precisa te obrigar tu desconecta automaticamente, sabe? Uhum. É difícil tu tá no mar, tá entrando, até porque tem várias situações, né? Entrar remando contra a onda, cuidar o canal para entrar, olhar as ondas, entender? Então, é uma série de etapas ali que acaba que tu é dragado por aquilo sem ter que fazer um esforço de concentração. Sim. O resto, sim. A corrida, ela é muito concentração. Eu gostava muito quando eu treinava, eu gostava muito de correr à noite. Porque tem menos estímulo visual, né? O visual, ele rouba muito, assim, passou um carro, passou uma pessoa que tu conhece, então tu tá sempre desviando e perdendo. E à noite tinha menos disso, eu conseguia, inclusive por correr montanha, tu consegue muito ajustar a tua pisada para compensar as dores, né? Sei lá, tem um momento de subida, eu tô queimando muito a minha panturrilha, eu tô sentindo, eu vou fazer um movimento mais de coxa, como se fosse uma joelhada, e aí eu poupo a panturrilha. Legal. E aí isso é o que tu falou, para tu conseguir chegar nesse nível de concentração, tu apaga todo o resto. E aí é um pouco dessa renovação. Né? Yoga, assim. Eu já fiz yoga, não consegui ficar parado tanto tempo, mas se você não olhar para sua respiração, você não consegue fazer nada. Exatamente. Posso dizer que é o SEO da vida pessoal? Você falou tantas variáveis que tem que ter um destino e um resultado. Sim. Que pelo que você me contou da sua história profissional e do modelo de trabalho que você tem, claro que foi um comparativo. Eu acho que sim. Tem um grande amigo lá do Sul e é um cara que fala muito bem em podcast, em eventos, o Guto Rocha. O cara tem um conhecimento sensacional. Assim, semana passada eu vim para São Paulo e tive a feliz coincidência de encontrar ele no aeroporto. 1 hora sentado com esse cara na mesa é um monte de lição de vida, né? E aí ele, inclusive, estava falando de tendência. Eu lembrei de uma frase dele, né? Ele diz que quem está olhando para a tendência não consegue focar na pendência, né? Que é o mais importante, é o que tu tem que estar no dia a dia. E eu acho que essas relações, elas, né, do SEO, da vida, elas realmente fazem essa conexão. Eu perdi um pouco que eu ia conectar ali com o Guto. Você está falando do SEO da vida, Sim. Não, eu mencionei ele e esqueci o que eu ia trazer ali de principal, de ensinamento dele. Tudo bem. Você assistiu o podcast nosso? Pode ser... recentemente, depois do convite. Talvez você saiba que no final a gente tem uma pergunta surpresa. Você chegou a pegar essa? Não. Então a gente vai caminhando para o final, a gente procura manter um tempo bastante dentro de um limite, você trabalha o conteúdo para poder manter a nossa audiência, a atenção. Eu queria que você desse 2 dicas de vida para quem está assistindo a gente aqui. Olhei para cá, mas para lá. Maravilha. E aí não precisa ser profissional, pode ser pessoal, assim, geralmente são coisas que quando a gente pergunta já vem para a cabeça. Então fica à vontade. Queria que você olhasse aqui para a galera e desse essas 2 dicas. Eu acho que a primeira é o que você acabou de puxar aqui, é a vida pessoal, né? É o cuidado, a gente
talvez a conexão com o SEO, o orgânico da vida, é que a gente não é só trabalho, né? A gente não é só dinheiro, só sucesso, só material. E eu vejo muito essa jornada de esportes e de olhar para mim como indivíduo, como a base para eu estar pleno, forte, né, competente para fazer todo o resto da minha vida acontecer. Né? Sucesso para mim não é só negócio, eu tenho família, tenho aspirações, eu tenho desejos, vontades, e fazer isso acontecer, ele retroalimenta todo o trabalho que dá, né, ao longo do ano da gente construir isso. Então, primeiro, sem sombra de dúvida, é esse cuidado. Aprendi com a minha esposa há muito tempo que nós somos uma tríade, né, de corpo, mente e espírito, e eles precisam estar em equilíbrio, ponto. O que seja o que você quiser como mente, como espírito, espiritualidade, fé, religião, o que for, a gente precisa estar organizado nessas três, assim como também não adianta a mente e o espírito estarem bem e o corpo estar fraco, cansado, doente. Sem sombra de dúvida, é o primeiro. E eu acho que a gente fala muito de propósito, de aspirações, mas pouquíssimas pessoas que eu conheço têm essa capacidade de saber o que está fazendo nessa vida, nesse mundo. Então, para onde está indo, o que quer deixar como um legado, né? Você, em algum momento, vai morrer, vai deixar de habitar esse planeta, e o que fica para trás? Nada? Não deixamos nada, um ensinamento, filhos, um negócio que gera emprego, né? Que gera renda para famílias. Esse é um tema que, para mim, ele é bastante especial, assim, saber o que eu estou fazendo aqui, e eu acredito, eu julgo que eu tenho uma boa percepção desse propósito, eu sei para onde as coisas estão indo, e fica muito mais leve o dia a dia quando a gente olha e sabe se eu estou indo onde eu desejo chegar ou não. Acho que seriam as minhas 2 dicas de vida aí. Pô, maravilha. Bom, queria agradecer de novo ter aceitado o nosso convite, espero que você tenha gostado Demais. de estar com a gente. Quem sabe a gente volta numa próxima oportunidade para falar do inteligência artificial dentro do teu negócio, ou até dicas de esportes radicais ou não. Perfeito. Tá, vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado, prazer. Convite. Bom, pessoal, até o próximo De Galho em Galho. Foi um prazer estar com todo mundo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tenho certeza que gostaram. E obrigado.